A paz do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade à minha história, com a depressão, com pânico, com ansiedade, dentro do meu processo de coach, eu nem ia gravar mais hoje nada, mas o Senhor me inspirou a falar sobre isso. E dentro do meu processo de coach, eu continuo dentro da palavra de Marcos 2:22, que não tem como deitar vinho novo em odre velho, né? Então, o processo de transformação, ele é gradativo, é um processo demorado, né? É dia após dia de você vencendo, é dia após dia você aprendendo algo novo, é dia após dia de você se reinventando, se reconstruindo, sabe? Mexendo nos seus medos, nos seus traumas. E dentro do meu processo com o coach, com a Cris, sempre que ela fazia pergunta, quem era minha inspiração, eu falava, meu pai. Quem era o amor da tua vida, meu pai? Com quem você aprendeu a falar de amor com meu pai? Tudo assim, positivo meu, era o meu pai. E eu tinha essa percepção de vida que se meu pai tivesse vivo, muita coisa não passaria. Se meu pai tivesse vivo, ninguém ia fazer isso comigo. Se meu pai tivesse vivo, eu não ia passar por isso. Se meu pai tivesse vivo, tudo para mim era movido, né, no meu pai. E eu perdi meu pai com 11 anos. Então, para mim, toda a minha dificuldade, todo o meu processo era por conta que o meu pai não estava mais comigo. E teve um dia que eu cheguei para a consulta, e essa consulta já era na casa dela, né? Já foi um pouco mais à frente, eu já conseguia sair de casa, já conseguia ir, né, para a casa dela para o atendimento. E a gente conversa vai, conversa vem, e ela pegou e falou assim, Bia, seu pai morreu. Aí eu falei para ela, eu sei disso, meu pai morreu quando tinha 11 anos e tal. E a conversa vai, conversa vem. Ela falou de novo, Bia, seu pai morreu. E eu falei para ela, eu sei que meu pai morreu. Eu sei disso. E daqui a pouquinho ela me distraiu de novo, daqui a pouquinho ela deu um grito, Bia, o seu pai morreu. Quando ela falou aquilo, pela terceira vez e com mais firmeza, aquilo parecia que eu estava ganhando aquela notícia naquele momento. Eu comecei a chorar. Me deu uma crise de choro, um choro desesperador, como se eu tivesse tendo a notícia pela primeira vez que meu pai tinha morrido naquele dia. E ali comecei a chorar, e ela começou a falar. E olha só, teu pai morreu, mas você não precisa mais dele, porque você já sabe se defender, você sabe cuidar de você. Começou a falar muitas coisas que, para mim, foi um pânico. Eu não queria entender por que ela estava fazendo aquilo comigo. E depois ela me explicou por quê. Porque eu fiquei presa na criança de 11 anos que perdeu o pai. Eu cresci, sabe, os anos se passaram, eu casei, tive filhos, mas eu ainda estava presa na criança de 11 anos que perdeu o pai. Então, toda vez que tinha um negocinho, aquela criança gritava, ai, meu pai, meu pai, meu pai. Só que ela fez aquilo dali dentro do coach, processo de coach, para mim entender que eu cresci. E que eu já sabia me defender, e que eu já sabia falar por mim, que eu já sabia cuidar de mim, que eu não precisava mais do meu pai, que o tempo que Deus permitiu que meu pai estivesse comigo foi aquele tempo, e que depois daquele tempo ali dos 11 anos, que eu tinha que seguir sozinha. E foi muito difícil, irmão, porque eu não tinha assim, entendimento de que o meu inconsciente e meu consciente, eu não tinha entendimento dessas coisas, sabe? E eu fiquei presa. Meu inconsciente era aquela menininha de 11 anos que tinha um amor surreal pelo pai, que perdeu o pai, e que culpava muitas pessoas por conta disso, e que chorava o tempo todo por conta disso, porque eu falo que eu senti muito a perca do meu pai. A perca do meu pai, para mim, foi uma coisa muito difícil. Eu sempre fui daquela que, tipo assim, lembrava de todos os detalhes do meu pai, todas as conversas do meu pai, a data do falecimento do meu pai, e eu achava que, tipo assim, dos filhos, só eu que lembro disso. Caraca, ninguém fala disso. Só eu que tenho essas memórias todas, só eu que tenho essa questão de tudo. E eu ficava com aquela presa naquilo dali e achando que a minha vida poderia ser diferente se meu pai estivesse. Só que quando ela faz esse processo de coach comigo, e ela só
me ensina a guardar as memórias boas que eu tive com meu pai. E ela fala para mim: Bia, o seu primeiro amor foi o seu pai. Eu acho que é de toda menina. O primeiro amor da vida é o pai, né? Porque quando a gente olha assim, a gente admira o pai, a gente vê o pai como um príncipe, a gente vê o pai como um rei, a gente vê o pai como tudo. E meu pai sempre foi tudo isso para mim. E quando ela me ensina ali naquele processo que estava pronta para viver e seguir meu caminho, sem aquela dor que me fazia ficar presa naquele mundinho de sofrimento e de vítima, eu comecei a mudar meus pensamentos. E aí ela falou: Bia, tá na hora de você fazer o luto. E eu falei: como é que é fazer luto? De que luto? Como? Aí ela me explicou o processo do luto, né? E eu fiz o processo de luto, né? Eu ali, sabe, me despedi do meu pai. Eu ali, sabe, agradeci o meu pai pelo homem que ele foi na minha vida, por tudo que ele me ensinou. Eu agradeci o meu pai pelo amor que ele me deu. Eu agradeci e me despedi, né? Entendi que Deus recolheu e o que eu precisava seguir a minha história. E isso foi muito forte, irmão, porque eu ia passar a partir daquele momento, andar sem aquela companhia que já não estava ali comigo há muitos anos, mas que dentro da minha mentalidade estava. E que às vezes eu queria que se materializasse para poder me defender, para falar por mim, para fazer por mim, sabe? E quando eu não conseguia de todo olhar para Deus como meu pai, porque eu ainda estava idolatrando o meu pai humano. Só que o meu pai humano já não estava ali. E aí aí eu aprendi que tem coisas que Deus vai arrancar cedo da nossa vida para poder a gente olhar Deus da forma que a gente precisa olhar. Eu precisava ser dependente de Deus. E ali dentro daquele processo eu vi que eu tinha um negocinho com Deus, uma mágoa de Deus. Por dois motivos. Por ter levado meu pai e por ter levado o pai dos meus filhos. Porque eu perdi meu pai com 11 anos. E aí agora eu perco o pai dos meus filhos, novo, com 24 anos, e eu fico com 3 filhos. Um de 6, um de 4, uma de 2. E aquilo para mim foi um negócio que eu achava que Deus não tinha o direito de fazer aquilo comigo. Não. Pô, eu já perdi meu pai com 11 anos, agora meus filhos perdem o pai mais novo do que eu. E aí eu percebi que mesmo dentro da igreja, irmão, e já até pastora, né? Já passado pelo missionária, serva, membra, pastora, eu tinha mágoa de Deus por ele ter me permitido viver essa dor e também ter permitido meus filhos mais novos do que eu perdi viverem essa dor também. E aí eu tive que descobrir, irmão, que eu até estava dentro da igreja, mas eu tinha barreira com o próprio Deus. Eu até estava dentro da igreja, adorando, dando glória a Deus, mas eu não tinha me entregado totalmente porque eu tinha pendências. Eu tinha coisas que eu olhava e não aceitava dentro de mim. Tipo assim, quando eu estava com os dias agitados, eu falava: por que tu fez isso comigo? Por que você fez isso com meus filhos? Por que isso? Então, eu estava ali orando, eu estava ali buscando, estava no monte constantemente, estava pregando, louvando, falando do amor de Deus, mas com relacionamento abalado com Deus. Porque eu fui para a igreja com medo de perder, porque me entregaram: ó, se você não for para a igreja, né? Porque antigamente era muito isso, né? Você vai perder filho, você vai perder isso, vai perder aquilo, você fica com tanto medo de perder que você acaba indo para a igreja com medo. E você acaba servindo com medo. Só que Deus, ele não quer que você e que eu tenha medo dele, não. Mas que a gente tenha amor por ele. E que a gente esteja de todo o coração servindo a ele. Mas como você serve de todo o coração, cheio de trauma, cheio de dores, cheio de mazelas. E o Senhor, ele viu que eu precisava de cura, ele viu, né, que para aquilo que ele tem para a minha vida, eu precisava passar por transições, eu precisava passar por tratamentos, eu precisava passar por limpeza interna, para que ele pudesse derramar o que é de novo dele na minha vida. Então, quando eu passo pelo processo de liberação e de entender que eu não tenho mais meu pai, mas eu sei viver
hoje com o Pai Deus, e que Ele supre todas as minhas necessidades, e que tudo que eu tive no meu pai carnal eu posso ter no meu Pai Deus, as coisas começam a mudar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Tem coisas que vão acontecer na sua vida que parece que é para o mal, mas que no fundo é para o teu bem. Eu falo, louvado seja o nome do Senhor, de tudo que eu passei nesse processo que há 6 anos atrás, que foram 2 pancadas assim, em diferença de 3 meses, uma depois de 3 meses, outra que me desmontou todinha, e era Deus me desconstruindo todinha. E na hora a gente não entende, porque a gente só fica avisando a dor que a gente está sentindo. E quando Deus está fazendo daquela dor, sabe, daquele sofrimento, um momento de cura, porque mexer nas feridas dói. Porque às vezes você fala assim, tá tudo bem na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que eu entendi desde cedo que eu tinha que sobreviver. Então, é guardar as dores e lutar. Eu falo que desde o ventre da minha mãe eu lutei para sobreviver, para viver, para existir, sabe? Tudo foi com muita luta, eu sempre tive muitas batalhas. Então, para mim, a vida era só isso. Esconder dor e vamos embora seguir, tá tudo bem. Esconder dor e vamos embora seguir, tá tudo bem. Esconder dor e vamos embora seguir, tá tudo bem. E Deus tá olhando lá de cima, tipo assim, filha, porque eu tenho para você, eu vou ter que te mexer. Eu vou ter que te desconstruir. Eu vou ter que te virar do lado avesso para limpar, sabe, essas feridas que parecem que tá saradas, mas que não estão. E eu falo que 6 anos que Deus está fazendo isso comigo, sabe? E eu louvo a Deus por cada processo que eu tenho passado até aqui, porque são processos que têm me feito uma nova criatura. Eu falo que se eu pudesse dizer que a minha conversão, né, meu conhecer de Jesus é desses 6 anos. Aí, embora eu aceitei Jesus com 18 anos, né, fiquei 3 anos afastada mesmo, depois você voltar para caminhar, então já tem um total aí de 16, 17 anos quase, que eu voltei para a presença, mas dentro de tudo que Deus tem me ensinado, eu falo que esses 6 anos foram cruciais para a minha vida. Porque é devagarzinho, Deus mexendo, desconstruindo aqui, desconstruindo ali, mexendo aqui, moldando aqui, arrumando aqui, desfazendo ali e mostrando como é que Ele quer minha vida de verdade. E hoje eu falo que ser livre é muito bom, sabe? Ser livre é muito bom. Porque eu vivi religiosa. Quando Deus começa a mexer, Deus começa a me apresentar a graça, o favor merecido. E é muito maravilhoso essa sensação de liberdade, sabe? De ser livre, de andar sem carregar peso, sem carregar jugo, sem carregar bagagens. E aí você vai aprendendo a soltá-las de pouco em pouco, de pouco em pouco. Então eu falo que o meu processo de cura no coach foi o carro-chefe para tudo que vem acontecendo na minha vida dia após dia, para os desafios que eu consigo romper, encarar hoje, sabe? E lembrar, né, que o meu Pai Deus, ele sempre está comigo, ele é meu amigo, e nas horas que eu mais preciso, ele sempre vai estar do meu lado, e que eu não preciso temer a nada, porque tudo que eu preciso está nele, e ele é fiel para me ajudar, para ser meu amigo, para ser meu marido, para ser meu pai, para ser meu advogado, para ser meu juiz. Tudo aquilo que eu preciso está nele. Então, esse processo para mim foi muito, muito dolorido. Eu fiquei de cama. Eu tive febre emocional. Eu saí da casa da Cristina, da minha coach, apavorada com ela. Falando, o que essa mulher fez comigo? Eu nunca mais eu volto. E aí ela sempre fazia um processo, indicava um livro e um filme. E nesse dia ela pegou e me indicou o filme A Cabana. E eu falei pra ela, já vi esse filme no cinema, chorei e tal. E ela falou assim, não, agora, depois do processo de hoje que eu fiz contigo, você vai ver esse filme diferente. Entendeu? E eu era como aquele homem, o pai da criança. Religioso, estava na igreja, mas estava cheio de mágoa de Deus, cheio de pendência para resolver com Deus, sabe?
E aí Deus tem que criar uma situação para poder fazer a limpeza na mente, no coração, e fazer, né, a gente entender que tudo tem um propósito. Até aquilo que a gente não queria que acontecesse tem um propósito. E ele sabe sempre como fazer, né? E a gente só tem que agradecer. E eu falo que depois disso eu não chorei mais como eu chorava por causa do meu pai. E eu não me via mais como criança perdida sem um pai, mediante os meus problemas. Então foi muito libertador esse processo. Eu falo que com a ajuda de Deus e com a ajuda de pessoas especialistas na situação, para cuidar de você, você fica apto para receber o vinho novo de Deus na tua vida. Percebe?